Sejam todos bem-vindos a mais esse momento de Sintonize com você. Hoje nós vamos sintonizar um programa bárbaro. Não tem melhor explicação do que esta. Eu sou Marco Marzoli, eu sou terapeuta, produtor de orgonites, e aqui ao meu lado eu tenho duas bárbaras. Por favor, Bárbara. Um programa bárbaro hoje. Com certeza. Barbaridade. Gente, meu nome é Bárbara Oxman, eu sou comunicadora, apresentadora, uma amante da espiritualidade, também terapeuta. Estou aqui com o Marco, sempre lembrando dos nossos recados especiais. Nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente sempre solicita que o convidado possa enviar informações, antecipar algum lançamento, trocas de livros, filmes, dicas muito bacanas lá na nossa comunidade do podcast Sintonize com você. Então, a gente vai deixar o link para que você possa entrar no grupo e fazer parte da nossa comunidade. E na descrição, além do link para entrar no grupo, também vai ter o link para você se comunicar comigo ou com as bárbaras. Exatamente. Tá? Lembrando de compartilhar. Dá o like. Isso aí. E tudo aquilo que todo mundo pede no início da gravação do podcast, tá? Não esquece da gente, não. É isso aí. Gente, a gente vai apresentar a nossa convidada de uma forma diferente hoje. São tantas especificações que eu vou ter que ler. Eu briguei com o Marco que eu vou ler as qualificações da nossa convidada hoje. Então, com a gente está a Bárbara Guasso, que ela é mentora de mulheres, terapeuta sistêmica, especialista em neurociência, professora de yoga e criadora de programas transformadores como a mentoria Ser Real e o Encontro das Deusas. E sabe o que ele é também, Marco? Dentista da Brigada. Estamos aqui com um oficial. Né? Então, não é à toa que ela é Bárbara. Maravilhosa. Querida, muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que vocês estejam assistindo. É um prazer estar aqui, estou muito feliz de ter dado certo esse encontro, de conhecer o Marco, que a Bárbara já falou super bem, então já cheguei assim, já gostando, né? Já de casa. E estou aqui muito feliz de compartilhar aquelas coisas que a gente ama, né, que transformam a nossa vida e a gente quer compartilhar com o mundo, né, que a gente quer levar essa transformação, essa conexão para mais pessoas, que é, eu brinco, a nossa missão é algo que a gente serve o outro e nos recarrega também. A gente está entregando, servindo, auxiliando, ajudando e nos recarregando. Isso não tem preço que pague, né, isso é nutrição da nossa alma, da nossa essência. Estou muito feliz em estar aqui. Ai, que bom, é realmente essencial esse trabalho que nos dá prazer. Ter prazer em auxiliar os outros. Isso é muito importante. Mas o que eu gostaria de saber, antes de tudo, como que a Bárbara iniciou a sua caminhada? Como foi até você chegar hoje? Sim. Pois então, eu sempre fui muito curiosa, né? De querer estudar, ler. Eu lembro que meu irmão, ele estudava muito filosofia, então ele ia vendo os vídeos, e daí eu ia olhando ali. Comecei vendo os vídeos da professora Lucilene Galvão, lá com 16, 17 anos. Acho que todo mundo... Em algum momento. É maravilhosa, né? É maravilhosa. Maravilhosa. Mas era só um hobby, né? Li um livro aqui, outro livro acolá. Fazia um curso, iniciei fazendo curso de reiki, estava na faculdade, de odonto, depois fui para o mestrado. E seguia tendo, né, uns momentos de autoconhecimento, com livros, algumas terapias. Mas era só hobby, assim, não dava tempo. E teve um momento bem importante na minha trajetória, que foi em 2016, 9 anos atrás. Eu já era formada, dentista, com mestrado, fazendo especialização, tinha consultório e tinha sido chamada num concurso federal, que era o meu sonho na época, né? Tinha estudado muito. E eu me vi, nesse ano de 2016, num momento que eu tinha, sabe quando te dá check nas, né, protocolares ali? Faculdade, mestrado, né? Tava com meu namorado na época, a gente não tinha casado ainda. Compramos nosso apartamento, mobiliamos, tínhamos comprado nosso carro, sabe aquelas coisas assim, tipo, feliz, consegui, conquistei. E eu tava com 27 anos na época, jovem, né? E eu me vi nesse momento que eu tinha muitas coisas que eu tinha conquistado, só que eu chorava todos os dias. Uau! E eu não podia falar para as pessoas, porque o que eu ia colocar a culpa no quê, entendeu? Eu olhava assim, tá, mas minha faculdade, ok, eu gosto das pessoas. Meu namorado maravilhoso.
Minha família é maravilhosa, amigos, colegas, eu tenho meu apartamento. Onde é que eu vou colocar a culpa? Que geralmente a nossa mente que ela quer achar um culpado, né? Não, o problema é isso. Mas onde é que estava a minha atenção? Onde é que eu estava buscando? Fora. Estava buscando lá fora. Eu olhava para todos os lugares e não conseguia achar o que estava faltando. E daí eu vi que não era fora. Era dentro. Era dentro. E daí foi um mergulho, sim, em autoconhecimento. Pedi exoneração do concurso público. E daí a partir daí eu foquei muito no autoconhecimento. Daí retiros, livros, formações, terapias. Chegou o yoga, foi uma paixão, fiz a formação. E foi cada vez mais tomando proporção na minha vida, né? O que era só, né, um hobby, foi se tornando grande, se tornando grande, se tornando grande. E quanto mais eu entrava nesse mundo, mais eu queria. E daí veio outro momento muito importante, que foi a maternidade, né? Que a maternidade faz isso com a gente, né? Transforma. E eu sentia muito. Eu lembro que antes de eu fazer o curso para ser instrutora de yoga, eu falei assim pro meu esposo, porque o que eu ia falar pra ele? Como é que eu vou falar, né? Vou fazer um curso de yoga, né? 1 ano de formação, enfim. E a gente sempre conversou muito, né? Ele sempre me apoiou muito. E eu falei, amor, eu quero fazer porque eu sinto que antes de engravidar, eu preciso fazer alguma coisa demais pra mim, de autoconhecimento. Era como se eu precisasse fazer uma preparação, sabe, pra engravidar. E daí fiz a formação, durante a formação eu engravidei. E eu sabia que depois da gestação, eu falava assim, parece que vai acontecer alguma coisa. Depois, eu não sei o quê. Sei que eu sinto que alguma coisa ia mudar. Só sentia isso. E realmente muda tudo, né? E depois que eu tive a minha filha, Alice, daí a vontade de trazer isso pro mundo veio muito forte. Compartilhar tudo aquilo que você aprendeu, cresceu. Que até então era só pra mim, né? Era pro meu autoconhecimento, pra minha conexão. Eu agora, falando pra vocês, já me caiu uma ficha. Foi um momento muito de ir pra dentro, de conexão, né? Começou lá em 2016, de conexão, ir pra dentro. Pra depois, lá em 2022, começar o processo de expansão, de ir pra fora, de levar pro mundo. De acessar umas sombras pra depois a luz chegar, né, Bárbara? Exatamente. Exatamente. E foi esse o processo. E continua, né? Tá sempre em continuação. Não, é um processo que não termina nunca. Não, é um processo de início e meio. Mas é sempre muito prazeroso, né? Muito. Quanto mais camadas a gente acessa, não tem explicação, né? Eu tento falar assim, a gente gosta muito das coisas externas, né? E todo mundo a gente quer conquistar e a gente merece, a gente tem sonhos, a gente quer e merece. Mas a sensação de cada pouquinho, descobrir um pouquinho da gente, nossa, isso não tem. É algo que... Porque a gente vai descobrir não só o que nós temos de ruim dentro. Todo mundo tem sombras internas. Com certeza. Só que se a gente não enxergar, a gente não vai ter como trabalhar elas. E ao mesmo tempo nós vamos conhecendo qualidades que nós desprezávamos. Que a gente nem imaginava. Nem imaginava que tinha, né? Que estavam ali guardadinhas também, né? Em camadas mais profundas. E quanto mais a gente vai se lapidando, mais facetas vão vindo, né? Até a gente estava conversando ali com a Bárbara. Porque às vezes a gente vai para uma profissão e a gente gosta muito. Só que a gente acaba se limitando. Só que a nossa alma... ela não tá nem aí. Ela quer expandir, ela quer se experienciar cada vez mais. E se agora eu vou virar apresentadora? E se agora eu quero testar como é que é ser mentora? E se agora? A alma, ela não tá nem aí pro que vão falar, o que vão pensar. Ela só quer. Ela quer ser, expandir, experienciar. É ilimitada, né? Ilimitada. Estamos aqui para aprender e crescer, não para ficar limitado dentro de uma caixinha quadradinha, só aquilo. Que muitas vezes é o que a gente foi treinado. Exatamente. Condicionado, né? Condicionado. E, Bárbara, tu tem dentro das tuas especialidades a neurociência, né? E como é que a gente une a neurociência com a espiritualidade, né? Como é que tu vê essa união dentro do teu trabalho? Sim. Eu sempre gostei muito de estudar sobre a mente, né? Porque a gente sabe que a nossa mente nos comanda. Tá, mas e se eu não for comandado pela mente? Se eu conseguir me separar, né? Observar de longe a mente. Então, eu sempre gostei muito de estudar o funcionamento mental. Algo que eu trabalho sempre, corpo, mente e espírito. Né? Nós não somos fatias, é tudo interligado. Então, a espiritualidade veio primeiro, né? Essa conexão com a espiritualidade. Que começou ali com yoga, com esse contato mais interno. Né? De estudos ancestrais, né? Do sagrado feminino. Muito esse ancestral, os saberes ancestrais. E no momento a gente tem necessidade de conectar com
os artigos científicos com que você tem a comprovação. Porque isso é o que eu trago daí da faculdade, né? Essa visão um pouco mais cartesiana de querer... Que eu acho também é muito da união do feminino com o masculino. A Com integração. Uhum. Exato. Porque teve momentos que eu percebi, na minha trajetória... Primeiro, eu estava muito no pensamento cartesiano, né? Ali, só Técnico. artigo, técnica, focada. Só acredito no que eu consigo comprovar cientificamente. Uhum. E isso me limitou. E daí eu fui para um outro oposto. Daí a gente vai para aquele oposto, tipo, good vibes. A gente acredita em tudo, a gente quer ver tudo. E daí também era outro oposto. Com certeza. E daí chegou no momento que eu pensei, não, os dois lados são importantes. Se eu for muito no extremo de um, vou me limitar. E se eu vou muito pro extremo do outro, também. Uhum. Como seria integrar isso tudo? Uhum. É muito importante, porque amplia os dois lados. Amplia os dois E conecta lados. mais com as Sim, pessoas claro. também. Né? Porque tem pessoas que vão se conectar com um jeito de falar, com Isso. uma abordagem, e outras com outro. Preferem esse pensamento mais. E aí que entrou a neurociência. Que legal. Né? Que já era... Eu sempre fui muito curiosa desse estudo. Então, entender o funcionamento mental, né? E o quanto isso impacta daí nas emoções, e daí com o nosso espírito... Isso é fantástico, né? Então, Quando a unir gente tudo isso... trabalha com pessoas, trabalha com terapias, é essencial saber esse funcionamento fisiológico. Fisiológico. Porque assim, tem aí uma emoção. Tu sente uma emoção, uma raiva, um medo. Daí a gente terapeuticamente vai analisar qual ferida tá ligada com isso. A gente vai lá pra infância. Tá, mas agora, o que aconteceu? O medo disparou um hormônio. O que acontece agora? Também. Porque a gente vai pra trás, eu brinco, a gente vai pra trás, né? Olhar pra infância, né? Pra ver ali os gatilhos. Só que, mas agora, o que acontece agora? O que eu faço pra mudar esse agora também? Senão a gente se perde lá atrás. Até para explicar e ensinar as pessoas. Quando você começar a ter esta sensação física, está Opa! disparando isso, está disparando aquilo, presta atenção aqui e Uhum. ali, mudar o comportamento. Exatamente. Porque tá tudo conectado, Sim. né? A emoção vem aqui, né, no nosso corpo emocional, mas vai liberar hormônios no corpo físico, que tá todo conectado, e vai fazer movimentos na nossa mente, a forma que a gente vai reagir, que a gente ou vai paralisar, vai deixar de agir. Então, tá tudo conectado. Quanto mais a gente toma propriedade disso, melhor a gente pode... Informação e autoconhecimento. Informação e autoconhecimento. Exatamente. E unir essas vertentes parecem tão diferentes, né? No momento eu pensei, eu achava talvez até um pouco de preconceito meu, porque quando a gente tá muito expandida, a gente só quer, né, aquela conexão espiritual. Mas eu tô bloqueando talvez algo que agregar muito, que é a parte mais técnica, que a neurociências trouxe. Então, unir tudo isso, e a partir daí também criei o método, né, da minha mentoria, que é Ser Real, que é unir essa visão sistêmica, né, das constelações com as outras terapias, unir a visão da neurociência, a espiritualidade, tudo junto, e ter essa visão mais abrangente do ser humano e das questões, né, que aparecem, dos problemas, das situações que aparecem com essa visão mais abrangente. Uma coisa que você falou há pouco, e eu acho importante, é ver também o masculino. Porque é comum as pessoas pensarem muito no sagrado feminino, mas esquecem o sagrado masculino. Muitas vezes porque os homens dão pouca atenção a isso, e as mulheres também. Os homens dão pouca atenção para eles, e as mulheres dão pouca atenção para o seu lado masculino, que é extremamente necessário. Extremamente necessário. E esse foi um ponto também, que hoje é algo que eu trago muito no meu trabalho. É a integração dessas duas energias magníficas, só que de forma saudável. Porque chegam muitas mulheres, que eu tenho uma energia masculina muito alta. Masculina muito alta, eu sou muito masculina. Tá, mas peraí, será que a energia masculina é muito alta mesmo? Ou é um masculino que não tá saudável? Que aí tem diferença também, né? Tá com energia masculina alta, mas ela não tá saudável. O que seria uma energia masculina saudável numa mulher? Assim, quando tu consegue planejar, ter foco, executar, ter clareza. Uhum. E o masculino, de forma não saudável, né? A gente pode até usar, não queria usar doente, mas de forma desequilibrada, é aquele masculino que atropela. Que atropela. Ele não espera consegue... o tempo das coisas. Não espera o tempo das coisas, o tempo das pessoas, né? A visão dele tá tão focada que não enxerga ao redor. Deu aquele foco excessivo que não consegue observar Entendi. ao redor. Vai atropelando. O modo trator. A gente brinca, sabe quando a mulher liga o modo trator?
Que ela passa por cima, ela vai por tudo e não ouve, atropelando. Esse é uma E perde de captar algumas sensibilidades Muito. também, que seriam interessantes, né, no processo, assim, né, que vem desse lado mais feminino, mais amplo, né, que já é algo instintivo da mulher, né? do interno, né? Você pode fazer alguma relação com, por exemplo, uma mulher controladora? Sim. Totalmente. O que é o controle, né? E a gente vai olhar o controle, que é algo, soltar o controle. Como assim soltar o controle, né? Se eu não Como se controlar fosse fácil, né? Só tá o controle remoto. não, esse aqui esse é o único controle que eu consigo soltar. E o controle, né? A questão do controle vem muito das nossas questões emocionais lá da infância, né? Por que eu tenho que ter o controle? Se eu soltar o controle, o que pode acontecer? Eu vou me sentir São abandonada, questões sistêmicas, rejeitada. né? Exatamente. Por que eu tenho que ter o controle? Por que eu não posso confiar? E quando fala confiança, confiança em Deus, confiança no homem, no teu companheiro do lado, confiança em ti. A confiança, a gente fala, não, mas eu confio em Deus, eu acredito. Tá, mas por que tem que controlar tudo? Por que não, se algo sair fora do teu controle, não consegue agradecer? Se a gente confia tanto em Deus, por quê não permitir que ele tenha alguma surpresa melhor? Então, a confiança, né, é algo que entra paralelo ao controle. A gente, não, eu tenho confiança. E como é que tá o teu nível de largar o controle? Sim. Né? Quando a gente consegue ir trabalhando e soltando o controle, que não tem a ver com não planejar, não organizar. Não, planeja, organiza, executa, mas está aberto que talvez as coisas não vão sair exatamente como tu gostaria. Pode ser muito melhor. Sim. E tem algumas situações, assim, essa semana eu estava conversando com uma mulher, que pediram para conversar com ela, né? E ela tá com um câncer muito sério, assim, de ovários, de endométrio, e ela era uma pessoa muito religiosa. E aí eu perguntei, como é que tá a tua relação com Deus? E ela fica, eu deixei de confiar em Deus. Porque se Deus me deixou passar por isso, né? Nesse momento a nossa relação está estremecida, né? Então, às vezes, existem situações na nossa vida em que essa confiança e essa entrega, ela também é posta à prova. E não é tão simples, né? A gente dizer só entregar e confiar, porque às vezes as adversidades vêm para nos testar efetivamente, né? Aquela brincadeira que a gente fala, né? Do caminho, né? Porque assim, ó, a gente enxerga a nossa vida num trechinho aqui, né? Agora, esse ano aqui. Mas pensa em toda a nossa vida. Essa existência aqui. Quantas coisas não reverberam lá de trás. Com certeza. E pensa a nível de alma. Quantas experiências minha alma não teve? Essa experiência aqui, essa condição aqui, essa doença, é um pedaço. Talvez se a gente pudesse subir e olhar de cima, agora eu entendi o porquê que tá acontecendo isso. Talvez tenho que trabalhar essa questão ainda, tenho que fortalecer isso, curar essa dor. Por isso tá acontecendo essa doença. Só que a gente não consegue, né, ter essa visão ampla. A gente Qual se é o apega. recado? O que eu preciso aprender com isso? Por que isso chegou até mim? Por que isso chegou até mim? Sempre, né? É esse muito olhar do autoconhecimento. Por que é o que eu levo sempre pra mim, né? Por que eu conectei com essa situação? O que em mim conectou com essa situação? O que em mim conectou com essa pessoa? Com isso, né? Porque é algo em mim, não é algo de fora. É aqui em mim. E quando a gente fala em doença, né? Até no yoga, a gente traz isso que é um presentinho, né? Como assim presente? Sim, Deus está te dando um presentinho para te acessar mais camadas, mais curas, mais possibilidades. Só que a gente tem que ter esse olhar. E não é fácil, né? A gente é muito apegado a isso aqui, né? Matéria, né? Matéria, Muito apegado à matéria e a gente gosta de esconder a sombrazinha interna. Sempre. A gente não Sempre. quer reconhecer as nossas falhas. Porque a grande maioria das doenças tem como origem o lado emocional. Sim. Claro que existem doenças, existem coisas que são totalmente orgânicas, tem questões até mesmo hereditárias em relação a DNA, mas a grande maioria tem o start através de emoções. Tá inclusive no site do OMS. Sim, a parte emocional, né? Mental, a saúde mental. E até as doenças que são hereditárias, que a gente chama hereditárias. Hoje, você sabe que a epigenética é mais forte que a genética. Então, a epigenética, teu estilo de vida, tua forma de encarar a vida, de pensar, de agir, é mais importante que a tua genética. Então, isso já deu Quando saiu esse estudo, né, que mostrou que o ambiente, ele impacta mais do que a tua genética, Sim. a gente se libertou
de muitas coisas. Ah, eu tenho uma tendência. Sim, é uma tendência. Mas como tu escolhe viver a tua vida, vai ser mais importante. Exatamente, é uma tendência. Está propenso, não está sentenciado. Se a pessoa fizer um trabalho sistêmico, pode reverter essa situação. Sim, sim. Pode não desencadear aquela doença. E é o que a gente vê, né? Hoje em dia, muitas quebra de padrões até a nível de doença, né? Sim. Vai quebrando padrões a nível mental, a nível emocional e também para de ter repetições de doenças nas famílias, né? Porque estão quebrando o gatilho que produzia, muitas vezes, a condição a nível físico. Uhum. E como a gente, né, tem a questão da mentoria com as mulheres, né, Bárbara? Eu acho que é bem importante a gente falar sobre essa questão das mulheres estarem muito sobrecarregadas hoje em dia, né? Então, esses padrões, né, que a gente traz de família, que a mulher tem que dar conta de tudo, e tem que dar conta dos filhos, e tem que dar conta da carreira, e tem que estar bonita, e tem que estar sempre bem, né? E não pode parar. Então, assim, ela para quando ela adoece. E aí, realmente, é uma coisa que o corpo vem e diz, olha... Chega. Eu acho que era interessante a gente falar um pouco sobre o que tu tem observado nas mulheres, assim, por que tanta cobrança, por que tanta exigência, né? Sim, eu percebo que isso é muito uma crença, que eu sempre tenho que estar fazendo. Eu não posso parar, como a gente conversou hoje de manhã. Eu não posso parar, eu tenho que estar sempre fazendo. Se eu diminuir algo, eu vou perder. Eu não confio totalmente, então se eu diminuir algo, eu vou perder. Eu tenho que dar conta de tudo. E quando a gente olha a nível da ancestralidade, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, que a gente passou, né, pela Revolução Farroupilha, pensem lá quantos anos atrás, os homens realmente eles saíram de casa, né? Foram para a guerra. E as mulheres ficaram ali com filhos, com casa, algumas tendo que cuidar das estâncias do campo, coisas que elas não foram preparadas. Então os homens foram lutar, as mulheres tiveram que dar conta de tudo. Então aí veio muito, né, se criou, e foi por uma necessidade, que se criou esse ter que dar conta, agora eu tenho que dar conta dos filhos, da casa, do trabalho, do gado, da estância, porque não tem mais um homem aqui. Só que há quantos anos foi isso? Só que esse padrão... Se tornou cultural. E vem perpetuando. Com certeza. E muitas vezes a mulher não dá nem espaço para o homem, porque ela não consegue, ela tem que ter o controle. E eu me percebo nisso, né, ao longo desses anos, quando a gente vai trabalhando a energia feminina, o quanto no dia a dia eu não tô dando espaço. Eu não tô dando espaço. E daí a gente acaba interferindo na relação. Meu amor, eu vou te ajudar. Faz isso, desse jeito, assim. Já fez? Fez desse jeito? Fez daquele? Faz... Até a palavra ajudar é algo estranho, né? Porque a gente não tem que pedir ajuda para o homem. O homem é parte da família. Sim. Né? Isso eu me lembro muito quando as crianças eram pequenas, assim, tu pode me ajudar aqui? Não é ajudar. É teu filho também, a tua casa também. Tu não tá ajudando ninguém. Não, né? é a equipe. É a equipe, exatamente. Tem que estar em sincronia, né? Um tem que estar atento às necessidades do outro, ou necessidades da casa, ou necessidades da criança, né? E quando a gente permite que o homem tenha esse espaço, a gente permite que ele trabalhe também a sua energia masculina, né? A sua autoestima. Que isso é outra questão que eu vejo muito hoje. As mulheres estão tão grandes, né, de querer dar conta de tudo, como se crescesse, e o homem vai minguando, daí eles reclamam, que ele não faz nada, ele não vê. Então a gente não dá espaço. A gente pede alguma coisa e daí tem que ser no nosso tempo. Sim. Inclusive eu tenho atendido bastante homens que estão exatamente passando por isso. Olha aí. Em casa, eles estão se sentindo tolhidos, diminuídos. E aí tem aquela insegurança de se impor. Porque daí vai dar briga. Porque vai dar briga. Sim. Aí as mulheres querem se impor também. Então, eu estou tendo alguns casais que eu estou trabalhando e é exatamente isso. É o homem no lugar do homem, né? A mulher no lugar da mulher e todos... ficando cada vez mais fortes e mais unidos. Com certeza. Quando a gente começa a conseguir entregar a força de novo pro homem, ir trabalhar a confiança. Não, eu posso confiar nesse cara. Não é um homem controlador e nem uma mulher submissa. É só ajustar as posições, ajustar ali, os papéis confiar, dentro do casamento, sim. Né? E quando a gente tá falando da questão da guerra, né? Quantos anos já se passaram? Por que a gente continua? A guerra acabou, não tem mais Revolução Farroupilha. Por que a gente continua com esse padrão? Antes, nossas mães, avós não tinham essa consciência. Agora a gente tá tendo. Então, agora é o nosso momento de... Opa! Nos pequenos momentos do dia a dia, né? Porque é isso, não é? Quando acontecer algo grandioso, eu vou mudar. Não, é no teu dia a dia, numa tarefa ali, se dá por conta, colocar consciência e fazer diferente. Eu digo, e encarar o desconforto de fazer diferente. Porque
a tua vontade de sair fazendo é muito grande. De não dar o tempo do homem, ou de não permitir que ele faça, ou de dizer como ele tem que fazer. Então, tu tem que se segurar ali mesmo. E os negócios, segura o desconforto. Sim. Segura o desconforto. Porque quando a gente permite que venha esse desconforto e vê como é que é fazer diferente, aí que a gente vai dando um comando pra mente. Olha, pode ter um novo caminho neural para isso. Porque até então a gente vai com o mesmo caminho neural. Quando eu seguro o desconforto de não fazer o mesmo, meu cérebro entende. Opa, pode ter outros caminhos. E daí, Plasticidade. Que é o ideal, porque as pessoas vão sair de um lugar de embate, mesmo que inconsciente, por uma situação muito mais confortável. Colaborativa. Não é o conforto de manter aquela atitude. É o conforto da posição que é mais que faz leve. parte, E daí, exatamente. muitas mulheres chegam pra mim. Bárbara, eu entrei na mentoria porque eu quero uma vida mais leve. Leveza. Só que a gente muitas vezes tá causando esse... É pesado, é árduo. A gente tá carregando esse padrão. fica com aquele... Fica com aquilo. Então, é esse trabalho de ir soltando, ir confiando pra poder trazer essa leveza pro nosso dia a dia. E tu falou aí uma situação que eu lembrei de sábado passado. Eu tava organizando um evento para as minhas alunas. E era num salão muito bonito e pedi ajuda pro meu esposo. E olha que eu já trabalho em energia feminina há muitos anos. E daí tinha que montar uma mesa bem comprida e forrar ela com papel, pra gente fazer pinturas. E daí eu falei pra ele, e ele começou a fazer. E eu, não! Né? Assim. E ele me olhou assim, ó, o que tu precisa? Eu falei, que essa mesa tenha tantos lugares, assim. Então eu faço, tu pode organizar outra coisa. Sim. Na hora, aquela vontade assim, ai, eu vou ficar aqui olhando, vou ficar aqui supervisionando se tá como eu quero. Eu falei, Bárbara, tu pode confiar. E talvez não vai ser exatamente como tu queria, Sim. mas pode vai ser feito. Vai ser feito. Tá feito. Tá feito. Eu falei, tá bom, amor, vou lá. Tá tudo Tinha outra certo. área pra arrumar. Vou lá arrumar as flores, enfim, né? Ficou mais confortável. Ficou muito mais confortável. Ele finalizou, porque senão eu ia ficar ali, ó, eu ia ficar ali. Né? Que a gente adora ficar dando palpite. Você perde tempo, ele fica irritado, vai ficar pior do que poderia ficar. Exato. Só que isso é o quê? No dia a dia. Sim. A gente se observar. Opa, por que eu tô querendo ter o E controle a maioria aqui de das novo? pessoas não se dão conta que isso acontece. É no consciência. dia É sair do modo automático, sempre, né? Só que a gente entra no modo automático muito fácil, porque tem hora, tem filho, tem isso. A gente entrou, opa, vamos respirar, vamos sair dessa Desse roda do ciclo, hamster aqui, Sim. né? Vamos sair, vamos respirar. Aqui pode ser diferente. O que eu posso fazer diferente aqui para melhorar? Estar consciente. E isso atenta. pode ser independente das relações também, né, Bárbara? E Isso digo foi um porque exemplo, né? eu não tenho, né, eu sou mãe de 2 crianças que eu crio sozinha, né? Então, muitas vezes eu não tenho o outro para dividir. Né? Então, não é que eu tenha que assumir um papel do homem e da mulher. Eu sei que eu não vou assumir o papel do pai dos meus filhos. Só que muitas vezes é difícil a gente não assumir esse outro lugar. Porque ao mesmo tempo tu tem que ser o acolhimento, tu tem que ser o limite. Porque às vezes na relação entre o homem e a mulher, fica um pouco voltado para o cara, ele ser o limite e a mulher ser o acolhimento. Agora, como é que tu faz quando tu tem que ser os dois? Sabe, algo que é muito interessante quando a mulher não tem ali a energia masculina, né, personificada, materializada, é ter, principalmente para os filhos homens, né, esporte. Sim. Que ali vai ter muito da disciplina, Sim. né, até o caminho artes que eu segui, marciais, assim, né, que ele vai ter ali uma figura de uma disciplina, um limite, né, isso é muito importante que a gente consegue... Para desenvolver uma boa relação com as autoridades. Com as autoridades. Eu acho que eu particularmente, como mulher, eu tenho uma dificuldade com a autoridade. Meu pai dizia, a Bárbara não pode ter chefe nem marido. Essa frase que eu me ouvi a vida inteira. Porque eu acho que eu tenho essa coisa do embate com o masculino, né? Não que a energia masculina seja forte, mas quando a pessoa vem e traz uma crítica ou te coloca num lugar, eu me desacomodo um pouco, assim, é difícil. Esse lugar, né? Agora já aproveitando, né? Vou aproveitar, Sim, claro. Estamos com a mentora Já faz a aqui, mentoria aqui. né? Já faz a mentoria aqui. Quando alguém enxerga talvez o errado de ti, alguém te aponta algo que tu sente que, esse é o errado de mim. Eu não sou o errado, mas aquela coisa Não, parece que tá me reprimindo, né? Que tá diminuindo a minha força, assim. Eu quero ir e a pessoa tá, não, se segura aí, né? Te diminui, né? A sensação que dá é que tem alguém me diminuindo, assim, né? Essa é a relação que eu tenho com a autoridade, né? E como seria confrontar isso com leveza? Não, talvez eu possa fazer diferente.
eu sei, essa aqui é a tua Que aí opinião. a doçura, né? É, Entra um entendi, pouco da esse é o doçura, né? teu ponto de vista, Uhum. teu interessante ponto de vista. Teu interessante, não que seja o meu. O meu talvez seja diferente, né? Sim. Porque a gente vai muito nisso, precisa pro combate, pro embate. É, Quando é. tem opiniões diferentes, né? Posturas diferentes, tem que ir pro embate. Tá, mas e como seria não ir pro embate? Que interessante teu ponto de vista. Eu penso dessa forma, não pensaria dessa forma, interessante. Legal. Nesse momento, pra mim, faz mais sentido seguir por aqui. Sim. Mas o teu ponto de Com vista... doçura, com né? doçura. É, claro. Por quê também? Porque quando a gente vai né, doçura, pode usar a palavra, mas não pro embate, a gente baixa nossas barreiras também. Que a gente cria barreiras, né? Quando a gente tá em relações com o trabalho, com amigos, com um companheiro, levanta-se um muro energético e vibracional. Quando eu tô indo ali com a minha ideia fixa e o outro vem com a ideia fixa dele, a gente levanta um muro energético. E daí a comunicação não acontece. Eu tô falando uma coisa, ele tá falando outra coisa. Apenas para defender os seus pontos de vista. E não ficam tá? os dois defendendo sem recuar um espaço e sem aceitar que o outro tem uma outra ideia. E sem se permitir expandir. Pô, mas Sim. e se realmente a ideia dele for legal? Uhum. Não, eu tô tão defendendo o meu ponto de vista que eu não quero. Então a gente se perde de expandir a nossa mente, de crescer. Com certeza. Então quando a gente começa a baixar barreiras, né? E realmente ouvir o ponto de vista do outro. Interessante teu ponto de vista. Ouvir, analisar, pode não concordar, mas aceita e pronto. E quando a gente fala isso, Termina ponto um de vista, assunto e... interessante ponto de vista, a gente tá comunicando no nosso cérebro. Olha, quem sabe pode ter um outro ponto de vista. Sim. E tá reconhecendo Tá o outro. reconhecendo Sim. o outro. Uhum. reconhecendo as diferenças. Que seria do azul se todo mundo só gostasse do amarelo. E aí que a gente cresce, né? É daí que quando a cresce gente consegue... daí que nasce o verde, né? É, exato. Claro. E aí que a gente cresce, quando a gente se permite ouvir os posicionamentos alheios, as ideias alheias, e realmente ouvir. Não é só para defender o meu. Não, ouvir, parar. Quem sabe faz sentido. E quando a gente fala, né, interessante esse teu ponto de vista, pode ser que internamente a gente até não aceite aquilo, mas a gente tá dando o comando, né? Sim. PNL fala, a gente tá dando um comando aqui pra mente. Não, vamos se abrir um pouquinho pra isso. A gente vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, e a nossa mente, o que era assim, né, ela vai abrindo, abrindo, abrindo espaço para novas percepções, novas E ideias. isso é válido para mulheres e para homens também. Todo mundo. Não, Isso é todo mundo. Para as Isso aí é para as relações. Relações. Em casa, no trabalho, amizades, tudo. Tudo. E é realmente estar disposto a isso. Aí vai a disposição. Qual é a minha disposição que eu tenho em talvez largar o meu ponto de vista, ou modificar, ou ficar com ele se fizer sentido. Claro. Né? Também se permite, não, realmente, ouvir, mas para mim faz sentido dessa forma. E daí, nos respeitar também, né? A nossa opinião. E falar em respeitar a opinião, eu acho que seria interessante lembrar todos vocês que a Bárbara tem um programa específico para o universo feminino. Né? Exatamente. Fala um pouquinho do seu programa. Então, nós temos esse espaço na RS Play chamado Tempo de Mulher, né? A gente sempre fala que aqui é um espaço que a gente une, né? Espiritualidade, temas mais amplos, mas o programa Tempo de Mulher, ele passa na RS Play, ao vivo, toda sexta-feira. Inclusive, a Bárbara hoje vai estar gravando com a gente lá um programa voltado aí mais, então, para a energia feminina, um programa mais voltado para as mulheres. Ele vai estar também disponível no YouTube da RS Play e no streaming rsplay.com.br. Os episódios estão todos lá disponíveis. Programa Tempo de Mulher. Canal 524 da Claro. Claro, ou no streaming. Mais dúvidas, entre em contato com a Bárbara. A gente faz muitas e muitas coisas, né? As mulheres são, né, multitarefas. E eu tava vendo agora uma coisa que eu tinha visto no teu perfil, Bárbara, que tu deu 5 truques pra gente não surtar. Me fala um, eu já tô feliz. Se eu tiver um truque para não surtar, já tô sem medicar, sem medicar. Sem se medicar, sem... Né? Ah, mas eu achei que medicação acho lugar tranquilo na casa, não tem, que não nem tem. aquele programa. Não adianta né? se trancar no close. Não adianta, não. eles acham a porta. A gente surta por quê, né? Primeiro, porque a gente não tá no presente. Sempre é isso, né? A gente surta porque a gente tá indo imaginando, e tá na hora, e isso vai acontecer. E que a gente é demandado o tempo inteiro. É demandado o tempo inteiro. E daí, a gente conseguir, primeira coisa, estar no presente, em presença. Que tem a ferramenta mais barata e mais acessível para todos, né? A respiração. Parar ali. E eu gosto muito da respiração em 4 tempos, né?
todo mundo consegue fazer, que é inspirar em 4 tempos e exalar em 4 tempos. Tu conta, né? Contando. 1, 2, 3, três, 4. 1, 2, 3, 4. Faz 3 ciclos de respiração. Não tem como tu não Aterrar. aterrar. Uhum. Aterrar. Então, é o truque mais barato Mais e barato, acessível. número Não 1. precisa de nada, nem ninguém, né? Aham. Só Voltando Ninguém tá vendo, a ninguém tá neurociência, vendo. você vai Autorregulando. através da respiração regular. se autorregular. E de pensar, respirei. O que agora, nesse momento, agora, eu preciso fazer? Não, agora. Qual é a prioridade? Agora. Porque geralmente esses surtos vêm, né? Quando a gente começa aqui a mente, muita coisa, Uhum. isso, aquilo, e horário. Tá, mas agora. Agora. Primeiro, uma coisa. Não, agora eu preciso pegar essa criança Sim. e vestir ela e colocar no carro. Então, É isso agora. que eu preciso fazer. fazer. Qual é a Eu vou contar prioridade? uma história É uma engraçada que coisa. aconteceu comigo em relação à criança. Meus filhos estavam, assim, ó, surtando, e eu fui pro banheiro. Eu disse, eu não quero que vocês falem comigo. Aí, daqui a pouco, eu tô lá sentada, entra um papel embaixo. Eu assim, mãe, posso comer essa bala com uma caneta, sim ou não? Amei a Eu tô criatividade. sentada, eles estavam quietos. Aí, daqui a pouco, eu fui passando aquele papel, posso comer essa bala com Você 2 postou isso nos stories. sim ou não? Porque eles sabiam que eu não queria responder, né? Eu disse, ai, não. Muito bom, muito criativo. Mas que eu fiquei imaginando eles pensando, tá? Mas como é que a gente vai falar com ela se a gente pode comer a bala ou não? Aí entra um papelzinho assim. Não, magnífico. Ótima ideia. A criança quebra também. A toda, criança, né? é. Vamos um chazinho pra Eu também vou aceitar mais um chazinho. E assim, né? Algo que eu prezo muito é ter minutos de conexão na minha rotina. Uhum. Mas é minutos, porque é outra coisa também. Que eu achava que eu precisava de 1 hora e pouco Obrigada. de conexão. Olha. Porque quando eu fui pro yoga, a gente se apaixona, né? Porque tu acessa ali partes de ti. Então, é o caminho de volta pra casa. Então, é muito bom. Só quer ficar ali. Só quer ficar ali. Só quer ficar ali. Então, eu tinha uma rotina muito boa, né? Eu acordava às 5 da manhã, fazia minha prática, fazia ashtanga na época. E tu compartilhava bastante nas redes também, né, Sim, Bá? 1 hora e pouco de prática, tomava meu banho, me arrumava e ia trabalhar. Ai, meu dia era maravilhoso, porque eu tinha minha prática, tava tudo certinho. E daí engravidei, continuei tendo minhas rotinas, enfim. E daí nasce o bebê, né? Eu sabia que não, com o bebezinho eu não vou conseguir fazer. Mas logo eu volto. Logo eu volto. Não, mas logo eu volto. E não voltava nunca, eu não conseguia. De sei lá que idade que ela tava ali, 5, 6 meses. Eu comecei a tentar fazer yoga, assim. E daí tava ali, fazia 10 minutos. Uhum. Daí eu mordia lá, e daí era TT, daí vai lá. E daí eu comecei também a entrar num outro processo, assim, de, meu Deus, e agora? A minha vida era tão perfeita antes que eu tinha esse ritual, e agora não vou mais poder ter, como é que vai ser de novo minha vida boa? Eu tava querendo controlar na rigidez. Eu só achava que tinha um caminho. E daí soltar isso também foi um desafio. Porque eu pensei, Começa a gerar insegurança, né? como é que eu vou soltar isso? E daí eu lembro da minha instrutora, era até da época daqueles de Porto Alegre, a Laura. Mas, Bárbara, e se fizer 15 minutos por dia? E eu internamente, o quê? 15 minutos? Eu preciso de 1 Sim, hora. aquelas aulas de ashtanga de 2 horas. Como assim 15 minutos? Eu tava na rigidez, no controle. E daí foi outro exercício, né? Que a maternidade me colocou ali à prova. Daí soltando esse controle. Tá, mas e se eu fosse fazer diferente? E se eu fosse reduzindo? E isso é algo que eu acho muito valioso nesse momento de transição planetária que a gente tá vivendo, né? Que a espiritualidade nos traz muito isso. De simplificar a nossa rotina, simplificar os nossos momentos de conexão. Porque a gente acha que a gente precisa estar lá no alto do monte para meditar, para conseguir ter uma conexão real. E precisa de horas. E horas. E como seria no meu dia a dia eu colocar isso? Porque todos estamos aqui vivendo, né, com as nossas demandas, os nossos papéis. Como seria eu colocar isso no meu dia a dia? E daí eu percebi que foi um grande salto que eu dei. Quando eu me permiti simplificar a minha vida, simplificar a rotina, dizer não, encerrar ciclos. E encerrar ciclos, a gente acha que só encerra quando tá ruim, né? E quando tá bom? Quando tu gosta de uma coisa, tu encerrar. Eu tinha uma empresa, né, também de semijoias com pedras naturais, que ficou por 12 anos ativa, e eu adorava. Só que eu precisei encerrar, porque meu coração já não estava mais ali. Eu precisava me abrir para outras coisas, e precisei encerrar, mesmo gostando. O consultório de odonto, eu adorava atender, né?
os pacientes. Era um momento ali, eu gostava. E como é encerrar algo que tu gosta ainda, mas que tu quer colocar tua energia em outra coisa. Então, isso foi trabalhei muito, simplificar minha rotina, simplificar. Que é outro, largar o controle. Porque o que a gente gosta de fazer? Agregar. Simplificar não quer dizer abrir mão. É, a gente gosta de agregar, a gente vai pegando. A gente vai pegando mais uma tarefa e mais uma coisa. Porque é um padrão, né? Um padrão que a gente herdou. Como seria aí, assim, no dia a dia, tirando esse padrão? Fechando alguns ciclos, encerrando, simplificando, dando espaço. Então, isso que eu trabalho muito, dando espaço. Porque quando a gente tem uma rotina também muito fechada, a gente não dá espaço para o invisível, para surpresas do divino, tá tudo tão engessado, né? Como é que Deus vai agir? Tu tá tão fechadinha na tua agenda, não tem espaço para nada. Então, abrir espaço. E isso é um treino de soltar o controle, de confiar. Isso é muito importante. Com certeza. Não só se dar conta dessa necessidade de mudar, de abrir mão, de largar essa rigidez que a gente tem. Isso é extremamente importante para que a gente possa ser feliz. Porque quando a gente está muito rígido, muito cheio de regras, de limites, a gente começa a sofrer e sem perceber. Traz sofrimento. É. E como a gente está acostumando aquilo, porque vai entrando aos poucos, a gente não percebe essa mudança. Até que chega uma hora que pira, né? Que pira. Cai o disjuntor e ou entra numa depressão, ou crise de ansiedade, pânico. Burnout, né? Sim. É extremamente E necessário. os nossos resultados são medidos pelo dinheiro, né? Isso que eu ia falar eu acho que agora. era importante, né, da Sabe? gente falar. Porque né? a gente, o que a gente pensa? Não, mas se eu parar de trabalhar nisso, se eu encerrar, eu vou ganhar menos. E daí? Que a gente tá muito atrelado o quê? A produtividade. Se eu tenho mais coisa, se eu faço mais, eu ganho mais. Acho que todo mundo foi criado com essa ideia, Sim. né? Se eu faço mais Quanto coisa, mais horas de trabalho, quanto mais horas de trabalho. mais dinheiro. Tá, mas será que realmente é assim? Será que realmente é assim? Daí começar a quebrar essa crença. Que talvez não precise trabalhar mais para ganhar mais. E se eu for modificando e trabalhando a energia do feminino, que é o atrair também. Sim. Não só fazer. Porque tem uma máxima do universo, né? Que é a energia da troca, né? A energia do equilíbrio. Se eu tô só fazendo, é como se eu me bloqueasse pro receber. Então eu gosto de comparar com uma gangorra. Sabe a gangorra que tem no playground? Sim. Né? Fica lá. Então, imagina que a gente tá numa gangorra, faz, recebe, faço, recebo. Tá aqui, né? Equilíbrio. Sabe quando a gente brincava com um coleguinha que a gente vai lá em cima segurando ele, né? Deixava de castigo? Sim. Às vezes a gente entra nesse modo, porque a gente fica só fazendo. Modo fazer. Fazer. E eu bloqueio o meu receber. E quanto mais eu penso, meu Deus, por que tá sendo tão difícil? Porque tá sendo com tanto esforço, eu tô fazendo tanto. E a gente não se dá por conta, e quanto mais eu faço, mais eu tô limitando o meu receber. Eu tô só nessa energia do fazer. Não tô liberando a gangorra. Só que para isso... Acaba não usufruindo de todo aquele trabalho, todo aquele gasto de energia. Só que pra gente tem que trabalhar o confiar, né? Como seria eu diminuir isso aqui? E trabalhar a confiança. E hoje, olhando pra minha trajetória, né, em relação financeira, momentos que eu trabalhava muito mais, eu ganhava muito menos do que hoje. Né? Então, só que isso é um trabalho mental, é um trabalho emocional, de quebrar crenças, de se permitir, de confiar. E de se valorizar De se também, né? valorizar. Acho que a gente tem um bloqueio, muitas vezes, nesse sentido, né? De se sentir merecedor, de saber que o nosso trabalho, ele tem um valor, que ele vale a pena e que as pessoas estão dispostas a pagar por isso, assim, de uma certa forma, né? Aí Elas veem valor nisso, né? Aí tem entra muita muito coisa aí, o né? merecimento, né? Porque a gente acha que para ganhar mais, tem que fazer muito mais. Sempre tem que fazer mais. Nunca tô boa o suficiente. Aí vem a insuficiência Sim. também. E às vezes uma viradinha de chave para alguém ali, aquilo ali vai desbloquear tanto que imagina, daqui a pouco economizou anos de uma terapia, Exatamente. E claro, isso muitas vezes vem de fora, né? Mas de dentro é difícil a gente ter essa confiança interna de quando tu vê os relatos dos pacientes, dos alunos. Pensa, opa, realmente, acho que meu trabalho faz diferença, impacta a vida de muitas pessoas. Na época que eu trabalhava como piloto, eu trabalhava para um empresário que o filho dele não queria nem saber da empresa. Ele queria ser médico. E eu lembro do pai insistindo. Uau. Você não precisa fazer o que gosta, você precisa ganhar o suficiente para gostar do que faz. Uau!
Interessante ponto de Que vista. interessante ponto de vista. Até que ele assumiu a empresa, acho que 2 anos depois, a empresa estava indo pro buraco, Imagina. o pai dele teve que assumir de Intervir. novo e ele Foi teve pra- que viajar para... Poder realizar. Ficou, acho que quase 1 ano viajando para assentar as ideias, para poder voltar e fazer vestibular para medicina. que isso aí é muito forte, né? Esse impacto Sim. que a gente traz da família, né? Das Exatamente. expectativas, Essa cobrança. essa cobrança. Claro, eu como pai, eu entendo que é o melhor para o filho. Só que o melhor para o filho é o melhor para ele, não é o melhor que eu quero para ele. Porque daí a gente acaba tomando as decisões olhando pra onde? Pra trás. Pensa, se eu tô Sim. decidindo algo que meu pai vai ficar feliz, a minha mãe, onde é que tá o meu olhar? Tá pra trás. Eu não tô olhando pra pra minha frente. vida, pra frente. E aí bloqueia muito também. Uhum. É outros bloqueios que vêm quando a gente tá com o olhar voltado pra trás. E a gente se pergunta, isso alimenta a alma? Não. Né? Pelo contrário. E às vezes é uma história também de falências na família, Uhum, né? Aquela que fidelidade, vem, né? Que as vem, lealdades assim, né? Essas familiares. lealdades familiares, né, Bárbara? Bárbara, Como é que- desculpa, não, a outra A Bárbara. outra A Bárbara. Bárbara. Outra Bárbara. Qual das Bárbaras? Você tem algum exemplo prático, mais ou Ah, isso é menos, legal. sobre isso? Lealdades familiares? É. Tem um exemplo prático. De uma aluna que ela, agora não lembro a idade que ela tá, mas ela tava num casamento, tinha sido traída. Entrou no segundo relacionamento e foi traída de O novo. famoso dedo podre. Famoso dedo podre. Fomos olhar pra história dela, a mãe dela foi traída. Ah, claro, a gente pode analisar várias questões ali, né? Mas no caso dela, o que a constelação nos mostrou, né? Que ela tava honrando a dor da mãe. Eu sei que doeu muito a tua dor, doeu muito ser traída, então eu vou ser traída pra eu viver a tua dor e honrar ela também. E dizer, eu sei como é. Uhum. Eu sei como é doloroso, então eu vou sentir na pele isso. Porque é muito forte. Por que a gente faz essas lealdades familiares? É por amor, sempre por amor. Uhum. A gente ama tanto, né? Um amor cego, é chamado de amor cego. A gente ama tanto que quer reproduzir aqueles padrões pra dizer, eu sei o quanto foi difícil pra ti, porque eu tô vivendo na pele agora. Sim. Mas como seria a gente honrar a dor deles fazendo diferente? Né? Dizer assim, ó, eu sei que foi dolorido pra ti, mas em nome de tudo que tu passou, eu vou ser muito feliz. Só que esse é um trabalho também. É um Porque- trabalho, mas isso é honrar a própria Honrar, vida. Só que a Honrar gente só nossa consegue fazer existência. isso consciente. Senão a gente só reproduz. É a nível inconsciente, essas lealdades. Claro. Muitas vezes é a nível inconsciente. Né? Então, quando a gente começa esse trabalho de autoconhecimento, de olhar para as questões familiares envolvidas, pensamos, meu Deus! Uma aluna falou esse final de semana. Ela é jovem. Eu acho que é a aluna mais jovem da mentoria. Ela falou assim: hoje, eu com 30 anos, consegui dar a primeira decisão por mim mesma. Uau. Por mim mesma. Até então eu não decidia, não escolhia por mim. Era só em função, né, dos meus pais, ou das expectativas dos outros, ou pra contentar, ou pra seguir um script. Hoje eu consigo ter as primeiras decisões por mim. E ela tava assim, ó, pulando de alegria, porque essa sensação de tu conseguir ter a consciência, não, agora é eu por mim. Porque se a gente tá no modo automático, a gente vai escolhendo pelos outros sem saber. Não, eu escolho por mim, sim. Escolho por mim. Só que a gente vai olhar e vai, quando entra no autoconhecimento, vai olhando a fundo. Por que eu escolhi essa profissão? Por que eu escolhi esse relacionamento? Porque daí a gente vai vendo tudo que tá interligado. Minha mãe se aposentou e nunca mais trabalhou. Eu me aposentei, então eu não posso trabalhar. Eu não posso buscar uma outra atividade. E Como a pessoa sofre com isso. São outros tempos, são outras necessidades. E cada um é único, né? Quanto mais tiver autoconhecimento, mais a gente vai saber o que pra nós faz sentido, o que alimenta a minha alma, que talvez é diferente da Bárbara, do Marcos, da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos. Aí, Pra para mim. honrar aquela situação, a gente acaba se punindo, se Uhum. machucando, entrando em depressão, fica triste, Uhum. angustiado. E sem saber o real motivo. Que tá a nível, muitas vezes, inconsciente, né? Sim. Que a gente tem que ir trabalhando e trazer a consciência, né? Tirar daqui e trazendo luz, colocando luz. Uhum. A gente só consegue modificar aquilo que a gente enxerga. E Se a gente como não que é a enxerga- mentoria que você faz? Conta um pouquinho dela, de como Do processo, assim, né? que é o processo. Sim. A mentoria, ela acontece assim. A gente trabalha 3 pilares, que é expansão da consciência,
energias e espiritualidade. Né? Dentro desses pilares, a gente trabalha. Tem as aulas de mentoria, então, de 15 em 15 dias a gente tem aula com esses tópicos. E além Essas de... aulas, desculpa, são gravadas online? Isso, online. São ao vivo e ficam gravadas também na plataforma. E além disso, a gente tem também quinzenalmente os hot seats, que dê um momento bem terapêutico. Que cada aluna vai lá e fala a sua questão. E a gente vai analisar terapeuticamente isso. Em grupo. Isso. Um atendimento presencial Online. Tudo online. online. Tem alunas de várias cidades online, né? Isso é muito interessante. É em porque grupo ou é individual? é um momento individual, mas elas podem participar em grupo. Tá. Isso é muito legal, porque até no último tinha, acho que 7 ou 8 inscritas para participar, né? Mas mais alunas entraram, porque é isso, né? Daí Aberto. uma delas falou assim: eu não trouxe nenhuma questão hoje para ser trabalhada, mas todas me ajudaram. Porque essa é a energia do grupo, né? O grupo se aproxima também, né, por questões afim para trabalhar. Então, a gente olhar para as questões dos outros, isso também acontece comigo. Então, a gente vai aproveitando isso, vai se lapidando. Então, tem essas duas... Tem uma afinidade de campo, né? afinidade de campo. Uhum. Então, tem a parte bem terapêutica e a parte mais de autoconhecimento, de teoria, de conhecimento. Sempre trabalhando nesses 3 pilares, né? Que é a expansão da consciência, que é isso. Se tá no inconsciente, eu não sei. Eu vou viver minha vida achando que eu sou assim, que a vida é assim. Como seria expandir a consciência, cada vez mais trazendo a nível consciente e mudando? A gente entra muito nas ferramentas, né, de reprogramação, de trazer ali luz a isso, a constelação, a neurociência, a energia, né? Energia feminina, masculina, tudo isso, quanto impacta nos nossos relacionamentos, no nosso profissional também. E também a energia quântica, física quântica, todo esse mecanismo, né, que a gente adora falar, né? A lei da atração, mas como é que é isso na realidade? Como é que eu usufruo disso? E a espiritualidade, né, que é a nossa conexão com o nosso ser mais elevado, com o divino. Então, a gente trabalha também o movimento de transição planetário que está acontecendo no mundo a nível energético, espiritual, né, para que a gente possa também entender o nosso funcionamento perante tudo isso que está acontecendo nesse momento tão grandioso que a gente está vivendo, né, de transição Os planetária. agentes da transformação, né? Exatamente. Uhum. E daí a mentoria, ela é de acompanhamento, que eu falo, né? Então, a gente tem as aulas ali na plataforma online e tem a parte de acompanhamento terapêutico. E ela acontece em ciclos, tem ciclos de 6 meses e ciclo de 1 ano. Então, algumas alunas escolhem fazer 6 meses e acaba querem renovar, né? Outras já fazem 1 ano. Eu já tive mentorias antes, foram mais curtas. Mas daí, o que acontece? A pessoa entra, tem ali um boom, né? De transformação, mas rapidamente volta para o antigo estado de ser. Porque a gente pensa quantos anos a gente ficou, né, com um padrão. Sim, essa manutenção Essa é extremamente importante, senão Ex- exatamente volta. Sustentar, né? Exatamente. E os encontros, esses presenciais, Bárbara, se Isso. quiser falar um pouquinho, né, do encontro das deusas, né? Sim, o Encontro das Deusas. A gente vai Como é ter o que próximo funciona? em outubro. Tá. Ainda tá. Aqui nós A gente- estamos tendo o encontro das Bárbaras. Das deusas também, Das né? deusas Também. bárbaras. Deusas Deusas. bárbaras. Tá. E até o nome, por que Encontro das Deusas, né? Aham. Quando a gente fala em deusa. Por quê? Primeiro, para te se lembrar do divino que habita em cada um de nós, né? Que todos nós somos deuses, né? Todos nós temos a centelha divina do Criador. E muita gente se esquece disso. A gente coloca, às vezes até na oração, só coloca a fé lá fora, tá, mas Não precisa ir dentro de uma estrutura, não precisa ir num grupo, numa igreja, num templo. Deus está aqui, Tá a gente aqui, encontra ele tá aqui aqui. dentro. É. Posso, onde eu quiser, onde Claro. fazer sentido, mas tá aqui. É a gente se- importante. a gente se reconectar, né, com essa centelha divina do Criador. E também a deusa, que é a gente tirar aquela armadura de guerreira, né, que muitas nós, sou mulher guerreira, dou conta. Como seria tirar essa armadura de E guerreira? muitas têm orgulho de se portar, de se vender como... Uhum. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Só que isso é pesado. A capa da Mulher Nossa. Maravilha. Isso é pesado e isso não se sustenta. Lá para frente vai gerar... Vai dar O físico alguma coisa vai físico, reclamar. mental, emocional, vai dar Sim. alguma coisa, né? Algum dos corpos vai avisar. Uhum. Então, como seria tirar essa armadura da guerreira e vestir a roupa da deusa, que é aquela que faz e que recebe, que entrega e pausa. Como seria isso? Que Então, pode ser até mais forte. ela é mais forte, porque ela se permite entrar no ciclo dela, respeitar os seus ciclos. Isso é outra questão que a gente trabalha muito na mentoria, a ciclicidade da mulher, né? Porque a gente acha que a gente tem que, os 30 dias do mês, render igual, produzir igual, os 12 meses do Linearmente, ano, né? né? Linearmente. Uhum. Mas Não como seria eu funciona. respeitar isso? Como seria eu entender a minha ciclicidade e conseguir aumentar e diminuir conforme a minha ciclicidade? Aí eu ganho força, aí eu ganho potência. O homem que é muito mais linear não é assim.
O homem se permite, né? O homem às vezes se permite Sim, descansar e a mulher não. mulher não. Então, o encontro das deusas tem muito esses dois sentidos, né, da palavra deusas. E eu encontro daí aberto, não só para as alunas da mentoria, encontro aberto, que a gente trabalha muito as questões de mentalidade e espiritualidade, unindo tudo isso. E trabalhamos também exercícios sistêmicos daí durante o evento. É magnífico, transformador, né, um momento de muita Em formato de conexão. retiro. É um dia. Ah, é um dia. Um dia. Tá, Uhum. que legal. Tem um local específico? O próximo é em Santa Maria, sempre. Ainda não bati o martelo, como falei, da data por causa do local, que eu tô definindo o local ainda, mas em breve acompanhe as redes Com sociais. Bárbara Guasso. Vamos vai ser trazer a Bárbara divulgado. para Porto Alegre Sim, também, né? Já começa a pensar Já fazer começa a aqui em pensar em Porto fazer Alegre aqui também. em Porto, né? Bárbara? Vamos fazer, com certeza. Sim. Com Importante. certeza. Tem um grupo que... Porque o presencial é muito bom também, É né? bom. É muito bom. É bom, e achar esse meio termo, Um né? meio Porque às termo. vezes a gente acha também que essa coisa do sagrado feminino tá muito só voltado, a questão da menstruação e honrar e tal. É legal, é importante também, mas eu acho que tem que poder abraçar todo mundo, né? Tem mulheres que vão ciclar, tem mulheres que têm útero, tem mulheres que não têm mais, né? E todo mundo pode acessar Porque essa todas nós temos informação, essa, né? Exato. a nossa ciclicidade. Porque parece né? que é só um grupo específico para um tipo, né, de mulheres que talvez não se identifiquem com aquele perfil, né? Então é interessante. Eu vejo muito no teu trabalho esses dois lados, assim, né? Sim, eu gosto de trazer muito isso, porque É. eu percebi que também, na minha trajetória, quando a gente vai muito para um lado, como eu falei, né? É. Vai muito para cá, Exatamente. a gente se perde também. A Exatamente. gente até entra num estereótipo, né? Agora eu posso só isso, não posso É. mais aquilo, porque daí era da Isso. minha Da antiga antiga Bárbara. skin. Antiga skin. É. Tá, mas será que aqui não tem partes minhas Com aqui? certeza. Não tem partes minhas aqui, partes minhas Integrar, né? aqui? Integrar tudo isso. Uhum. Porque também a gente entra no mundo do yoga, daí agora a gente só põe entrar pé no chão, não usa mais Isso. maquiagem, não usa mais nada. Uhum. E eu trabalhava com joias, como falei, com semi-joias com pedras, né? Sempre adorei muito. E daí eu percebi, tá, mas eu gosto disso. Uhum. Isso faz parte Mas de a mim. gente pega as indianas são cheias de ouro, né? Exato. Sim. E aí, né? Como seria eu unir tudo isso? Com tudo certeza. o que me nutre, Achar que uma faz dose, sentido pra né? mim, É. né? E isso eu percebi que agrega mais pessoas. Uhum. Porque a gente não tá excluindo, sabe? A gente entra em grupos e vai excluindo. Sim, Ai, são extremistas, e às vezes extremistas, muito sim. contra o homem, né? Exato. Que trabalha muito a dor do masculino, que fere, que abusa, né? Então é interessante poder trazer esse, que é o que o Marco trouxe, né? Esse sagrado também, né? Que é E que às essa vezes é um potência machismo geradora, né? criado pelas próprias mães. pelas próprias... Sim, E isso vem, com é claro, de certeza. acordo com a cultura. Com as vai- vivências também, né? Que sim. cada um passou É. ali, né? E Acho que é algo- um caminho muito mais de equilíbrio, De né? equilíbrio. Esse é o verdadeiro empoderamento, pelo menos para mim. É. Esse dia é um feminismo saudável. saudável. Onde a gente integra, né? Porque é isso, a gente não pode entrar na energia da raiva, né? Nos movimentos. Sim. Isso que eu trago sempre. Eu olhar com amor, né? Pra tudo, a gente sempre procurar com amor, não tem. Só que muitas vezes, em alguns movimentos, a gente pode ir, raiva, né? Uhum. Liberar alguma emoção, É. ali, um trauma, né? Mas como seria trabalhar com amor isso? Né? Essas questões, né? Ali do feminino, do masculino. Olhar com amor pro que foi, Uhum. né? Entender com amor como que foi. E fazer diferente agora, então. E diferente pra a vida. Mas trazendo essa energia, né? Da leveza. Até para as discussões, né? Para que a gente possa ter as discussões mais amplamente. Daí a gente não entra no embate. Entra realmente nas conversas, né? Interessante ponto de vista. A gente vai se abrindo, caminhando com leveza. E eu vejo que esse é muito movimento da nova era. A gente sai daquela competição, né? Não é assim, é certo, assim, é errado. Né? Kaliuga. Kaliuga, e vai indo para uma cooperação, né? Um sentimento mais de cooperação, de integração, em fazer todo mundo subir junto, né? Não é sair um pouco da dualidade, né? Que é bom, mal, certo e errado, preto e branco, noite e dia, sair um pouco dessa dualidade, né? E ir para unicidade de todos nós, né? Enquanto seres humanos, enquanto irmãos aqui, enquanto almas, vivendo nesse período. Não, Que lindo, né? só contribui, Maravilhosa, né? com certeza. Só contribui. Hum. Mas Estamos- eu acho que estamos chegando no finalzinho. Infelizmente, né? Ah, quanto tempo agora. Agora que Agora que percebe- Passa rápido, Mas é né? incrível, né? Quando a gente acha que está começando a pegar no Aham. breu, não, agora a gente vai falar disso. Mas que fica linda essa mensagem do amor, assim, que tu passa, Bárbara, porque é
é muito, é da tua essência, assim. Eu me lembro da primeira vez que eu conversei com ela, que foi online, a gente nunca tinha se conhecido pessoalmente, e eu senti o meu cardíaco vibrando no dia que eu te conheci, assim, foi algo muito potente, assim. Isso já tem, que, 4 anos, né? Porque tu estava grávida ainda dela, né? 4 anos. Então, que tu continue mantendo, né, essa tua energia amorosa, leve, né? Expandindo o cardíaco das outras mulheres, assim, com essa energia amorosa, integradora, né? Porque é o que a Nova Era realmente para esse movimento, né, de transição. É o que a gente precisa, então. Mas honrada vamos mesmo. aproveitar Vamos? esses segundinhos. Bárbara, por favor, dê um recado. Trabalhe o cardíaco de quem está nos assistindo. Olhem para si, respirem, se permitam pausar, observar, contemplar. Não precisa fazer mágica, é estar presente, se permitir no dia a dia, ter momentos de pausar, observar teu filho e a observar com o olhar de contemplar, porque a gente pode passar pela mesma situação de formas muito diferentes. Ah, que bonitinho, tá? Olha só, meu filho, meu Deus, que preciosidade. Eu pari essa criatura aqui, essa alma aqui. Então, é trazer isso pro dia a dia, sabe? Contemplar isso, se engrandecer com os pequenos momentos. Isso traz alegria, isso a gente faz ter alegria. Porque a gente fica esperando o momento de ser feliz, alegre. E se eu criar todo instante isso na minha vida, eu tenho certeza na vida de cada um de vocês, tem muitos momentos que vocês podem contemplar, ter alegria, sentir esse amor expandindo. E quanto mais a gente trabalha essa expansão, mais a gente consegue ver o amor manifestado nas pessoas, na natureza, em nós mesmos. Muito lindo. Linda mensagem. Ai, obrigada, meu Olha, amei estar aqui com você. Querida. Parabéns, tá? Foi um prazer te ter Muito aqui. lindo. Adoramos, com certeza. E para você que está nos assistindo, muito importante, se reconheça, se perdoe. Todos nós erramos, falhamos, todos nós temos aquilo que não gostamos dentro de nós, mas isso faz parte. E a gente precisa aprender a lidar com isso e a superar. Bárbara, Eu assino o seu embaixo. recado. Eu assino embaixo. Então, aproveita que aqui embaixo vai ter os links, vai ter descrição, vai ter como você entra em contato comigo, com a Bárbara, com a outra Com as Bárbara. Bárbaras. O grupo de WhatsApp é onde você vai entrar em contato, você vai fazer parte de um grupo que vai receber materiais exclusivos, dicas, você pode interagir com a gente e muito mais. E até o próximo programa. Sintonize com você.